Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente, eu e Nakamura-san estamos aqui apresentando esse programa, agradecendo a vocês pela audiência e também agradecendo a Deus por mais esse dia de hoje. Bom dia, Nakamura-san. Bom dia, ouvinte da Bom dia. Olha, quando nós começamos a fazer esse programa aqui, era 30 anos atrás. Então, se eu tenho 70, né? Se eu tenho 77, é menos 30 anos, né? 40 e poucos anos nós iniciamos aqui o programa. E por incrível que pareça, nós envelhecemos, né? Naquela época em que eu comecei o programa, ainda pensávamos numa casa, de ter uma casa grande, um apartamento com pelo menos 3 quartos, porque as crianças vinham para dormir, ou os netos também chegariam, né? Nós pensávamos ter um sobrado, lá em cima é o dormitório, embaixo aquela sala de jantar bonita, aquela escadaria bonita, tal, né? Só que nós envelhecemos. Hoje eu tenho 77, o tempo passou. Eu não estou falando só por mim, mas para você que envelheceu também, né? Todos nós envelhecemos. Então, veja bem, nós pensamos uma coisa antes e hoje tudo isso seria um estorvo, né? Uma escada e tem problema no pé, na perna, o joelho está fraco, não consegue subir as escadas, não é? Aí, muitos quartos, tem pessoas que não chegam a andar no quarto, todos os dias assim, não entra nos quartos, né, adjacentes, estão aí no apartamento grandes, né, só acumulando coisas ou acumulando poeira, porque a poeira entra em qualquer lugar. Então, nós temos que pensar que nós vamos envelhecer. Se você é jovem ainda, lembre-se que você vai envelhecer. Então, assim, como na Austrália, por exemplo, diz que é muito, diz que no máximo mudam 4 vezes, né, de casa. Né? Primeiro, quando é casal, moram num apartamento pequenininho, tal. Aí, então, eles têm um filho, aí vão para outro maior. Aí, então, vai ter mais um filho, vai um pouquinho maior. Mas depois que eles crescem, diz que eles voltam também num apartamento menor, né? E essa negociação entre apartamentos, né, é muito fácil, porque todo mundo faz isso. Mas o Brasil é muito... Olha, gente, eu fiz uma vez no Japão, né, num quarto, e era uma kitnet. Eu fiz um almoço para 15 pessoas. Com 3 panelas, né? Bom, o almoço não foi aquelas coisas, mas para 15 pessoas, vocês fazem ideia. E eu consegui fazer. Aí, quando eu cheguei em casa, era uma sala enorme, tudo aqui no Brasil é muito abundante, é muito espaçoso, né? O Brasil é grande, igual o nosso coração, né? Então, eu falei assim, puxa vida, mas a gente pode muito bem ficar num lugar pequeno, dá para todos nós, a gente fala que não dá sim. Né? E nós temos que pensar sempre na nossa idade, que nós vamos envelhecer. Sempre, tem escada? Não, tem que ter rampa. Tem que ter o que? Corrimão para a gente poder subir. Tem que ter muitas coisas para que nos ajudem a nos locomover. Né? Todos nós envelhecemos. Pensa no seu futuro. Né? Agora, não pensa, porque meu neto vem para dormir, não sei o que lá. Não, pense em você. Só no seu bem-estar. Alguém tem que pensar por você. Mas não fique orgulhosa, não deixe os outros pensarem também por você, tá? Uma vez eu já usava bengala, e aí eu falei para uma pessoa, né? Você não usa bengala? Ela tinha muito problema no joelho. Ela falou, Deus me livre, eu bengala? Nem morta que eu vou usar. Isso é orgulho demais. E daí usando bengala? Bengala é chique, vamos pensar do outro lado. Antigamente não se usava bengala, chapéu bengala era um charme. Né? Se você tem uma boa bengala, uma bengala bonita, por que não? Né? Te ajuda a andar. Né? O importante é você poder se locomover. Você se locomove com um carrinho? Ótimo, que bom que existe o carrinho. Uma vez a minha filha estava me vendo eu usar uma lupa para me enviar a letra, né? Uma lupinha pequena. Aí eu falei assim, mãe, eu fico com tanta pena você ficar usando essas coisas. Eu falei assim, filha, pensa o seguinte, ainda bem que existem essas coisas, né? Senão eu não poderia nem enxergar essas letras pequenas. Né? Tem que sempre ver o lado bom. Se sempre terá um lado bom, com certeza.
Pois é, pensando, falando em lado bom, né? Tudo tem seu lado bom. E agora é o lado bom que vai vir aí com o Fábio Torres, que já está ali e vai falar com vocês. Olá, Fábio Torres, como vai você? Tudo bem? Olá, Eda Nakamura, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, graças a Deus. Depois desse maravilhoso atendimento que nós tivemos agora no dia 13, nossa senhora, é assim, eu fico muito orgulhosa de você, eu fico orgulhosa de nós, do nosso espaço, por ter proporcionado tanta coisa boa nesse ano, né, que está passando, que está quase chegando no final. Então, eu gostaria assim que você falasse assim, num apanhado geral, né, como foi seu ano e também falar, né, o que você fez esse ano, porque afinal de contas tem pessoas novas nos ouvindo, né, e falar um pouco sobre desânimo. Por que desânimo? Foi assim, foi uma pessoa que pediu para falar sobre isso, né? Então, porque desânimo nos jovens, desânimos todos têm, até criança tem, né? Então, eu gostaria que você abordasse esse assunto. Pode ser? Pode sim, Eda. Vamos lá, primeiro vamos entender, né, o que você perguntou, né, o que eu fiz esse ano, né? Uhum. Nossa, esse foi um ano bem evolutivo, vamos dizer assim, a palavra, para as empresas de suplemento, né? Uhum. E foi muito evolutivo também para as pessoas que consomem suplementos. Por quê? Porque nós entramos no marco de todos os produtos agora, apesar de ser obrigatórias análises, mas agora a Anvisa está verificando mais ainda sobre as análises dos produtos e a qualidade dos produtos. Sim. Então, hoje, os laboratórios, eles estão empanturrados de produtos para análise, que deveria ser uma coisa comum, né? E para mim, eu sempre tenho isso. Mas muitas empresas não o fazem. Uhum. Então, agora nós entramos numa fase onde que o suplemento, ele não é considerado um medicamento, mas ele é quase um medicamento na questão de segurança. Sim. Então, isso é muito legal, isso era uma coisa que tomou muito meu tempo esse ano, porque vamos dizer assim, os protocolos mudaram, né? Sim. Apesar da gente ter o protocolo, ele ficou mais exigente ainda. Uhum, que bom, então a gente acabou se dedicando muito tempo a essa questão. E foi um ano, assim, para mim, na questão de clientes glorioso, Eda, porque as pessoas que bateram na porta são pessoas que queriam produtos de qualidade. Né? Isso foi muito legal, porque a maioria das pessoas vai no mercado e diz qual que é uma barata e compra, né? Uhum. Aqui não, exatamente. O pessoal vê qual que é de qualidade, esse aqui eu vou comprar. Uhum. Então isso foi uma coisa que me deixou muito bem. E sobre essa questão do desânimo que você falou, né? Vamos conversar, porque esse negócio de desânimo tem uma mistura aí no meio, Eda, meu Deus do céu. Por incrível que pareça, ele é muito além do que as pessoas falam, né? Sim. O desânimo, ele pode estar ligado muitas vezes a uma deficiência nutricional, tá? Mas muitas vezes ele está ligado a uma depressão. Excessos de ansiedade, picos de ansiedade também, Leda, levam as pessoas a ter esse desânimo, essa baixa energética que o pessoal chama, né? E isso tudo é ocasionado por você estimula o teu corpo a ficar muito ansioso, você fica ansioso. Aí entra a história dos rins, como sempre. Eles acabam te deixando naquela expectativa, né? A palavra expectativa. Sim. E daí a expectativa não é alcançada, vira desânimo. O antigo já falava assim, né? Não fique muito feliz hoje, porque amanhã você pode chorar. Não era assim? Lembra disso? Eu lembro, claríssimo. Eu lembro de uma outra também que é muito boa. O Lai Ribeiro, quando ele começou a escrever os livros dele, quando ele saiu lá de Harvard, parou de agir como cardiologista, e ele já estava escrevendo livros. Para quem não lembra, para quem não sabe da história, pessoal mais novo aí, o Lair escreveu muitos livros de autoajuda, né? E um deles é baseado em Napoleão Hill, que é O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, o nome do livro. Sim. E lá ele dizia assim, felicidade é um momento, apenas por um momento. Ela é um momento de espírito. Sim. É uma ação de espírito. Você está ali, está feliz com alguma coisa. Sim. Aproveite este momento. Porque se a pessoa quer ser feliz a vida inteira, você fala com uma pessoa e diz, o que você quer?
Eu quero ser feliz. Não, isso não é uma coisa que pode ser 24 horas por dia. Não existe. Sim, não tem, porque verdade. A felicidade ela vem de momentos, sim. Ela vem de situações. Então, isso é uma coisa, mas a ansiedade sempre está junto, porque aí diz assim, o que é o sucesso? É você, essa é bem interessante, Eda. O que é o sucesso? O sucesso é conseguir aquilo que você queria. Esse é o sucesso. Sim. E o que é felicidade? É gostar daquilo que você conseguiu. Sim, verdade. Lindo, lindo. Muito bom. Mas não é verdade? Muito bom. Não é verdade? Isso porque mesmo. A gente diz assim, eu quero um carro 0 km. Sim. Aí o cara consegue. Aí ele não fica feliz. Sim. Então a felicidade é querer aquilo que você conseguiu. Sim. Se você não quer, você não é feliz. É verdade. Né? Dizem assim, dinheiro não traz felicidade. Sim. Mas ele compra meios para a felicidade. Por exemplo, o dinheiro, ele compra uma viagem que você quer tanto fazer. Sim. Mas se você chegar lá e você ficar feliz, aí você ficou feliz. Mas ele não comprou a felicidade. Não comprou, ele comprou o meio. É verdade. Com certeza. Mas não é a realidade, Eda? É o interessante, assim, né? Quando você está para viajar, por exemplo, hoje, né? Eu tenho uma viagem marcada. Isso. Daqui 3 meses. Então, essa expectativa, que é ansiedade pura, né? Ele está me proporcionando uma expectativa. Mas quando a gente sobe no avião que vai chegar lá, essa expectativa já passou. Agora você sente outra coisa, né? Agora a ansiedade de ver outras coisas. É muito interessante esse tal de essa ansiedade, sabe? Porque a ansiedade é uma coisa que não dá para saciar, parece. Não, a ansiedade é insaciável. É insaciável. Gostei dessa palavra. Não é? Insaciável. Porque você busca uma coisa, achou, catou, aí você busca pela outra, claro. Então você vive, acho que um pouquinho de ansiedade é um impulso. Agora, quem não tem ansiedade é justamente aquele que está desanimado. É que nem, por exemplo, a gente estava falando agora, sobre viajar. Não tem nada a ver com religião que eu vou falar, mas é uma realidade. Você querer viajar é um ato de ansiedade. Isso não faz bem. Mais cedo ou mais tarde vai fazer mal para você. Você pode até não dormir. E só o fato de não dormir já não faz bem. Já não faz bem, pois Agora, se você tem a fé, acreditar que lá será bom, isso é importante. Veja bem, são duas coisas distintas, né? Sim. Mas, até puxando para esse lado, a gente falou da questão psicológica, mas vamos falar de uma questão nutricional ainda. Sim, que as pessoas não dão muita bola, né? E diz assim, o desânimo aqui é porque eu fiquei muito ansioso. Não. Muitas vezes está ligado a uma deficiência de vários nutrientes. Sim. E esses nutrientes são os mesmos nutrientes que levam à depressão. E tem vários casos que agora tem alguns médicos comentando a respeito que a depressão, ela não é uma coisa para se tratar só psicologicamente, e sim nutricionalmente. Então você vê, uma coisa que não se falava, né, era um tabu, dizer que um remédio para ansiedade resolveria o problema. Não. Quando você toma um remédio para ansiedade, para você que está ouvindo, e você pode concordar comigo se quiser, mas você vai ter que ser obrigado a aceitar. Essa é a questão. Porque você vai lá, toma um medicamento, ele funciona 1, 2, 3, um mês. 2 meses, 3 meses, você já sente que já está voltando a ser o que era. Aí você aumenta a dose. Vai lá mais 1, 2, 3 meses. Aí depois aumenta a dose de novo. Então, pessoal, o que é? Aí depois eu ver que aquele remédio não pode mais, que a dose está no máximo, você muda de remédio. Então entenda, o nosso cérebro é adaptativo. Ele é adaptativo. Se eu quiser inibir a produção de qualquer enzima, de qualquer ingrediente do meu cérebro para me tirar esse desânimo, para não me deixar desanimado, o corpo vai dar a volta em você e vai fazer esse ingrediente de novo. Porque você não tomou só o remédio, você tem que mudar o seu estilo de vida. Se não mudar o estilo de vida, não adianta, Eda. É aquele, assim, eu estou sentindo que você está falando
Você é responsável por você, Exato. pela tua saúde, né? Porque quem tem o pensamento é a própria pessoa que tem. E a atitudes é a própria pessoa, né? Sim. Principalmente atitudes. Porque, assim, por exemplo, uma pessoa me ligou e falou assim, olha, Aida, eu quero mudar tudo. E agora, esse ano que vai entrar, eu quero mudar tudo, eu vou dar uma reviravolta nessa vida aqui. Claro, ela está querendo tomar uma atitude, ela quer melhorar, ela não quer ficar mais naquela situação, porque a idade vem vindo, tudo está envelhecendo, o tempo está passando e ela nada. Ela fala, não, esse ano que entra, eu quero tomar uma atitude, eu quero ser, eu quero ser uma outra pessoa. Que bom, eu falei, que maravilha. Né? Porque ninguém muda. E aí, Eda, isso que você falou da atitude é o primeiro caminho. Sim. É como as pessoas que vêm na primeira consulta com a gente, né? Sim. Elas tomaram a atitude de vir na consulta. Sim, primeiro passo. Lembrar que para uma maratona, o primeiro passo tem que ser dado, não é? Sim. Então eu penso assim, muita gente fala assim, mais um... sabe por que eu estou falando isso? Muitos maridos ou mulheres que ouvem e falam para o marido fala assim, mais um que você está escutando? Sabe? O povo, na verdade, está cansado de ser enganado. Mas, puxa vida, hoje tem mídia para indicar quem é quem, o que faz, né? Como é que é uma pessoa, como é que é um laboratório de uma pessoa, pode falar tudo, né? Sim. Então, eu acho que não tem motivo para falar, mais um, existe mais um aí. Teve pessoas que veio aqui e falam assim, Eda, eu escuto muito tempo o seu programa. É a primeira vez que eu estou tomando essa atitude de tomar os suplementos. Eu devia ter feito isso muito mais tempo. Foi o que nós ouvimos de um casal que veio, né? Um casal lá de Atibaia, se ela estiver nos ouvindo, ela sabe que é ela. Um grande abraço até. A mudança que o marido teve de um dia para o outro foi assim impressionante. Ela falou, Eda, que é isso? Né? Lembra? Então ela tomou essa atitude. Ela falou assim, não dava mais para ficar. Ela é uma mulher bonita, quarentona, bonitona, né? Mas cheia de problemas. Você sabe de que eu estou falando, né? E eu vou dizer assim, uma outra coisa que você fala, que eu gosto de falar também para as pessoas. A ansiedade, ela só pensa no destino, na chegada. Sim. Só que a vida não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Poxa, uma maratona. E como? É verdade. É uma maratona. Então, você tem que pensar durante a sua vida. O final dela, todo mundo já sabe. Então, não precisa ficar ansioso. O final vai... Pessoal, tudo nasce, cresce e morre. Ponto. Isso é bom. Isso é bom. Biologicamente falando, por favor, biologicamente falando. Então, por que pensar no final se você tem a jornada para viver? É verdade. Né? É verdade. Então, para que ficar ansiedade? Mas eu estava falando de uma coisa ainda que é a depressão, a ansiedade. E eu vou dizer, muitas deficiências nutricionais ocorrem. Por exemplo, a deficiência de ferro é muito comum. Nossa. Muito comum. Tá? Sim. Bem comum, mais comum do que vocês imaginam. Dá para voltar um pouquinho. Fadiga, né, fraqueza, tontura, queda de cabelo em mulheres, principalmente. Tudo isso nos chama atenção. Outra coisa que leva, eu até ia dizer, outro nutriente é a vitamina D, a B12, a B9 e o cálcio e magnésio. Mas eu estou falando disso para vocês porque vocês veem que não é um ingrediente, é um conjunto. É um conjunto. É verdade. Tá? Que tem que trabalhar junto. Então, pessoal, para você que está deficiente, ferro, vitamina D, B12, B9, B3 e B6, por exemplo, são imprescindíveis. Exatamente. Imprescindíveis. Tá? Para você, e eu vou dizer outro problema, Eda. Nós não comemos mais carne decentemente. Antigamente as pessoas comiam carne. Antigamente as pessoas comiam mais carne, mais proteína animal. E essa carne tem a vitamina B12, tem a B9, tem a B6 e tem a D.
Isso tudo ajuda. Só que as pessoas diminuíram a questão de comer carne e estão comendo mais carboidrato. Então, para você que diminuiu a carne, eu vou dizer, suplemente o seu corpo. Então, tudo isso você encontra no Espaço dos Aromas. E ele já sabe como indicar tudo isso para vocês. Pessoal, é necessário. A vida muda. Mas, Eda, eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante para quem tem esse desânimo. Falta dormir. Teanine e melatonina. Sim, com certeza, com certeza. E olha, você falou tudo isso, né? Nós devemos, voltando atrás, você falou a falta de ferro, voltando lá atrás, né? Sim. Antes, nós tínhamos a panela de ferro, então nós tínhamos muito ferro. Nossa! A terra tinha muito ferro. Você comprava um cará, cortava, ficava preto de ferro na hora, né? Hoje está branco, não tem mais. Então, a vitamina B, nós comprávamos, nós comíamos mais carne, mas era, aliás, menos carne, mas era com qualidade. Não era carne com hormônios. Você se lembra que a carne ficava marrom, meio avermelhado quando nós cozinhávamos. Sim. Agora ele fica preto. Ele fica preto. Ele fica escuro. Né? Então você olha e fala, meu Deus do céu, você que é antiga, você vai concordar comigo. Então e é mais engraçado, andávamos descalços. Ela começa branca a carne, ela começa branca e termina preta. E vira preta. Uma loucura isso. Tudo mudou, pessoal. Tudo mudou. Então, essa falta, e andávamos muito descalços. Nós pisávamos no cocô de vaca, no cocô de galinha, enfim, todos os cocô da vida, né? E olha só, não tinha essas coisas, desânimos, nós tínhamos um ânimo muito grande. Olha, voltando lá pro lado quando a gente era criança, nossa, sabe, mocinhas, a gente voltava para casa do serviço, tomava banho, ia para os bailes, não sei o que lá. Como é que a gente tinha pique para aquilo? Hoje o jovem não tem mais. Não. Né? Verdade. Não teve nada disso. O Nakamura um dia falou na rádio que a criança, por exemplo, ela deve fazer 36 movimentos por dia. Era empurrar, era puxar, pular corda, era correr, era isso, era movimentos que normalmente uma criança faz. Hoje, o que ela fica fazendo? Sentada no celular. Né? Então, aí vem as deficiências alimentares, vem toda essa deficiência de vitaminas, como você falou, principalmente o complexo B aí, né? E então a pessoa fica doente. Então, por isso que hoje os hospitais estão lotados de gente. Lotados, seja lá que você tem um convênio, gente, parei até de pagar o convênio, porque era a mesma coisa. Onde fosse era a mesma coisa. Um monte de pessoas. Uma vez eu fiquei 5 horas no pronto-socorro. Não, eu falei, o que é isso? Né? Mas você sabe, Eda, que isso aí que você comentou, eu também já fiquei. E depois que eu fiquei isso, eu falei, chega. Fui lá e cortei o plano todinho. Não estou dizendo para as pessoas fazerem isso, falando que eu fiz, tá, pessoal? Eu também não estou falando para fazer isso. Não. Pelo amor de Deus, mas quando eu disse, é um verdadeiro absurdo você pagar, que não é pouco, é uma baba, como a gente fala aqui no Paraná, né? Sim. É uma baba. Sim. E daí você paga isso para ficar parado 5 horas numa fila. Exatamente. Então você vai... Aí fala mal do governo. Não, gente. Somos nós culpados que lotamos esses pronto-socorro. Né? É filho que leva o neto porque pegou um resfriado e vai lá levar ele para tomar uma injeção. Né? E olha, é absurdo, a gente escuta cada absurdo quando tem uma vida mais pública. O governo tem até a parte dele, de certa forma, quando todo mundo tem, Eda. Mas eu vou dizer uma coisa que o Winston Churchill falava, que foi o presidente dos Estados Unidos, para quem é mais novo aí, né, e não passou nessa parte de história ainda. Ele dizia, nunca pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Exatamente. Vamos com esse Cuide da sua vida. Exatamente, cuide da sua vida. E também tem já na Bíblia, né? Cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. Exatamente. Né? A crença em você, a fé em você é muito mais importante que qualquer coisa que existe nessa terra.
É isso aí. Meu querido, nossa, que bate-papo gostoso que nós tivemos hoje, encerrando o programa de hoje. Até passamos do horário, acho. Mas com a certeza, olha, gente, nós teremos aí o sábado que vem, né? Falaremos muito mais sobre isso. Então nos aguardem, porque sábado que vem o nosso querido Fábio Torrens estará conosco. Grande abraço para você por enquanto, um beijo no seu coração e até mais. Um abraço. Até mais, tchau, tchau. Até. Telefones para você se informar, 5589-5375 ou no nosso WhatsApp 11 98605 4628 11 860605 4628. Então, nosso endereço é na Avenida Fagundes Filho, 1037. Lembrando que todos os dias na Comemoração faz o atendimento de mochoterapia com acupuntura Yin Yang. E é só ligar nesses telefones, você será atendida e será um prazer para nós atender vocês. Um grande abraço por enquanto, até sábado que vem, com grande alegria que nós estaremos aqui. Um abração, tchau, tchau.